Vamos falar agora da parte 2 em relação às consequências do abuso sexual em crianças. Então, eu até coloco aqui uma observação. Nenhuma das consequências aqui apresentadas podem ser interpretadas como evidência de abuso sexual. Então, a gente não pode chegar a conclusões precipitadas. Sobre qualquer identificação de alguma dessas consequências, a criança precisa ser acolhida, ouvida e as causas precisam ser examinadas e investigadas, certo? Então, é importante pontuar isso aí. A primeira delas é o desenvolvimento cerebral prejudicado. Eu já falei um pouco sobre isso, principalmente em relação aos abusos que acontecem com crianças mais novas. Então, quanto mais nova, mais o impacto. Então, o desenvolvimento cerebral acaba sendo prejudicado. Uma outra consequência também é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o chamado TEPT. Então, o que é esse transtorno? É um transtorno ligado ao sentimento que todos nós temos, que é o sentimento da ansiedade, só que essa ansiedade acaba sendo gerada, né, processada de uma forma muito exagerada. Então, é causado pela vivência ou por ter testemunhado atos violentos ou situações traumáticas. Então, quando o indivíduo lembra o evento que passou ou presenciou, ele revive a situação como se estivesse acontecendo naquele momento, com o mesmo sofrimento ou dor sentidos na ocasião do evento traumático. Inclusive, tem pessoas que travam quando tem esse transtorno, elas começam a chorar, começam a sentir um ataque cardíaco muito forte, porque é como se elas estivessem vivendo aquilo, sabe? A situação não está acontecendo, mas ela está revivendo ali, toda a mente dela levando aquilo aí. Tem até é, a respeito de um experimento que fizeram com um preso que estava já condenado à morte e vendaram esse preso e disseram o seguinte, que eles iriam, falaram isso para ele, né, sem mostrar nada. Ele estava vendado, ele, o, o povo, né, lá da penitenciária, que iria ser responsável aí por executá-lo, chegou para ele e falou, olha, a gente vai fazer como é que se diz? A gente vai fazer uma lesão em você que numa parte aí do seu corpo, numa veia muito importante, e você vai ficar pingando sangue e você, até morrer, certo? Então é assim que você vai ser executado. E aí fingiram que tinham feito essa lesão, ele estava vendado, e deixaram pingando lá outra coisa, que não era o sangue dele, era simplesmente algo lá. O cara literalmente entrou em processo de morte, porque ele na cabeça dele estava pensando que aquilo de fato estava acontecendo. Então, esse transtorno de estresse pós-traumático, ele remonta bem essa situação, esse experimento que foi feito com esse cara que estava condenado à morte, né? Então, é algo que acontece mesmo com pessoas, é uma consequência que acontece com pessoas que passaram, experienciaram um abuso sexual. Inclusive, a gente já falou a respeito disso, né? Que existem a questão dos jogos sexuais, que é, acontece, né, entre crianças, entre vulneráveis, que são situações ali, contatos sexuais, enfim, que acabam havendo, inclusive, consequências semelhantes a um abuso sexual, porque o abuso em si ele acontece quando um adulto, um de maior, acaba submetendo aí um de menor, um vulnerável, né? E quando é entre de menores ou entre vulneráveis, a gente chama de jogos sexuais. Mas as consequências também que acontecem devido aos jogos sexuais são semelhantes ou até em algumas situações piores, a depender do caso, em relação a consequências aí como se fosse do abuso sexual, ok? Então é importante também eu pontuar isso aqui também, porque faz parte desse conteúdo. Outro também é distúrbio de aprendizagem. Então, como eu já falei, é atraso na fala, né? Qualquer tipo de distúrbio ligado à questão da aprendizagem, à parte cognitiva, né? Que a gente chama. Então, também está associado aí a uma consequência do abuso sexual. Distúrbios de sono e na alimentação. E assim, gente, é importante a gente pontuar o seguinte:
que existem fases na vida de uma criança em que ela vai apresentar, né, essas questões de alterações no sono, de repente na alimentação, né? Isso é normal da fase, certo? Isso pode acontecer. Isso não quer dizer que a criança está passando por um abuso ou alguma coisa assim. Mas porque faz parte da fase que a criança ela está vivenciando, entende? Mas assim, se aquilo perdura, se aquilo não se ajusta, se ou de repente for uma mudança repetindo, a criança do nada começou a ter aquilo e está sendo assim de forma muito exagerada, aí é importante se investigar. Isso não quer dizer, como eu já falei desde o início, que é uma evidência de que a criança está passando por um abuso, certo? Então aqui é apenas uma consequência, mas não necessariamente uma evidência. Outro ponto aqui, agressividade, né? Então, às vezes, na verdade, às vezes não. Isso veio do livro, eu aprendi no livro Comunicação Não Violenta. Por trás de todo comportamento violento existe uma necessidade não atendida. Então, a criança, quando ela está sendo agressiva, ela está tentando chamar atenção, né? Existem necessidades nela que não estão sendo atendidas, inclusive isso é até normal, por exemplo, quando ela está com fome, quando ela está com sono. E você entende aquilo por quê? Porque você sabe que ela está com fome, está com sono, está no horário de dormir dela, está no horário de comer, a comida não está pronta, então ela vai ficar agressiva. Uma necessidade dela não está sendo atendida. E a necessidade de proteção, a necessidade de saúde nesse sentido, sabe? Da proteção e tudo mais, tá ligado a essa necessidade não atendida que o abuso acaba ocasionando em uma criança que está sendo abusada. Então ela vai expor isso até muitas vezes de forma através, né, da raiva, da agressividade. Depressão também é uma consequência. É uma criança que está tendo sintomas de depressão, é aquele só quer estar dormindo, só quer estar isolada, né? Antes ela não estava assim, né? Anda triste, chorando o tempo todo, né? Aquele choro exagerado que não para, enfim. Isolamento, e aí está ligado também à questão da depressão. Delinquência também é uma forma de chamar a atenção. Fobias também está ligado a uma consequência do abuso. Uso de drogas, né? Isso que acontece principalmente com adolescentes. Então acaba se utilizando das drogas mesmo, como muitas das vezes fuga para uma realidade tão dolorosa, né? Isso que às vezes acontece. Comportamento autodestrutivo, ou seja, automutilação. Então, crianças ou adolescentes que se cortam, né? Então, isso tem a ver também com a questão da consequência relacionada ao abuso. Autoestima baixa e falta de confiança. Tem um caso, inclusive, de uma criança que ela foi parar no consultório de uma psicóloga. E ela falando que havia sido abusada e ela dizia, sabe, para a psicóloga o seguinte: poxa, tia, será que teria como eu viver com o meu corpo só daqui para cima? Porque daqui para baixo, sabe, eu sinto como se eu tivesse suja. E essa criança dizia, né, que ela gostava muito de tomar banho para poder lavar e se limpar daquela sujeira que ela via nela por conta do abuso que ela sofreu daqui para baixo, entende? Da cintura para baixo. Então, você vê toda uma questão relacionada à autoestima baixa e também tem em relação à questão da falta de confiança. Então, por isso que quando a gente está passando várias dinâmicas, né, relacionadas à educação sexual, muitas delas trabalham a questão da imagem corporal, porque o abuso sexual ele faz isso. Ele trata o corpo da pessoa como partes que estão desconexas. Ou seja, é um ser humano que tem partes que eu falo isso em relação ao abusador, né? O abusador se utiliza dessas partes, mas como um todo, ele não leva em consideração que esse ser humano tem mente, esse ser humano tem uma vida, esse ser humano tem emoções, esse ser humano tem outras partes do corpo também. Você está entendendo? Então, é um abusador que se utiliza do corpo de alguém para obter uma gratificação sexual. Então, é tudo isso, sabe, que o abuso causa. Ele
trata o ser humano como algo desconexo, fragmentado, sendo que a educação sexual ela trata o ser humano em sua totalidade, certo? O ser humano não é só parte íntima, o ser humano também ele tem pensamentos, tem sentimentos, tem emoções, tem partes tão importantes quanto as partes íntimas, e é por isso que a educação sexual ela traz isso, até como um remédio mesmo, para crianças que passaram por situações de abuso, ou adolescentes também. Início precoce de uma vida sexual e amorosa. Então, isso aqui também é uma consequência do abuso sexual, né? Então, é aquele negócio. Pode acontecer de haver dois tipos de comportamento em alguém que sofreu abuso sexual. Ou uma hipersexualização, que seria é, a vontade exagerada de realmente fazer sexo, né? Enfim, é uma pessoa que tem um comportamento mais sedutor e tudo mais, é uma hipersexualização. Tem alguns que desenvolvem também ninfomania, né, que é o desejo exagerado pelo sexo, e elas estão escravas mesmo desse desejo, né? Algumas delas querem mudar isso, mas não conseguem. Então elas precisam realmente de tratamento. E ou pode ser o comportamento contrário, né? Uma consequência contrária, que é a hipossexualização, que é uma pessoa que não tem vontade nenhuma ou quase zero de ter o ato sexual. São mulheres, né, que vão para o casamento por terem sofrido abuso sexual na infância ou na adolescência e não conseguem sentir orgasmo, nunca sentiram orgasmo na vida, não sabem o que é isso, nem sabem o que significa ter prazer no ato sexual, fazem apenas para poder satisfazer o parceiro, mas nunca a si mesmas, né? E não entendem porque passam por isso. Muitas das vezes é por conta de uma consequência do abuso mesmo, sexual. Gravidez precoce, né? Deixando bem claro aí que a adolescência não foi feita para o ato sexual ser feito nessa fase, né? O ato sexual é algo para ser feito numa vida adulta e como somos cristãos acreditamos que é após o casamento, porque isso envolve muita responsabilidade, não só com o seu corpo, mas também com o corpo do outro, né? Então é algo assim que é importante estar pontuando bem, não só por questão de gravidez, gente, mas também de infecções sexualmente transmissíveis. A Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte, e de fato, pecar nessa área sexual traz morte, traz destruição, né? Então, se traz morte, destruição, risco de doença, você acha que esse negócio vem de Deus? Né? Então, é parar para pensar um pouco, né? Quais são os frutos que atitudes assim têm trazido para a vida. O próprio Jesus disse que pelos frutos a gente reconhece uma árvore. Né? Então, se uma prática de fazer sexo, como se você fosse para o supermercado comprar alguma coisa de comer e depois voltar, não é bem por aí, você está entendendo? Então, inclusive, a gente que estuda nessa área, né, da sexualidade, a gente vê muitos casos de pessoas mesmo, casais, casados, a esposa contrair AIDS porque o marido está traindo a esposa. Situações também de jovens que estão fazendo relacionamento com um com o outro e acabam pegando infecções sexualmente transmissíveis e só vão descobrir isso bem depois e nem sabe de onde foi que pegou. Né? Tem pessoas que têm o prazer de ficar, segundo eles, né, carimbando, é esse o termo que eles usam. Fulano foi carimbado, como se essas pessoas tivessem prazer mesmo em estar fazendo sexo com outras para poder literalmente passar a infecção sexualmente transmissível. Antigamente se chamava doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje a melhor nomenclatura é infecção sexualmente transmissível. Então, para você ver como está o mundo hoje, né? Então é importante a gente pontuar isso aqui porque tem a ver também com a questão das consequências. Formar relações de dependência extrema. Inclusive, esse é um tema muito importante mesmo. Para quem passou por situações de abuso sexual, existe muito essa questão aí emocional. Então, é importante a pessoa estudar a respeito dessa área,
Tem um livro, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, que eu indicaria para você, ou você pode estar indicando para alguém que passou por esse tipo de situação, né, o abuso sexual. Então é um livro maravilhoso, trabalha a respeito bastante aí dessa questão do tratamento emocional. A própria Joyce, né, vivenciou a questão do abuso e ela mostra no livro de consequências que aconteceram com ela, como ela administrou isso nas emoções, espiritualmente falando também. Então, eu recomendo esse livro, leia ele, leia para você, leia para pessoas também que estão precisando, indique para pessoas que estão precisando. Violência interpessoal, isso também é uma consequência, né? Uma pessoa muito violenta nas palavras, nas atitudes. Dificuldade de estabelecer relacionamentos duradouros, então é uma pessoa que está trocando de amizade sempre, quase sempre, não consegue ter relacionamentos duradouros com parceiros, enfim. Quando casa, logo divorcia, quando namora, logo está terminando namoro. Então, tudo isso tem relação com o abuso sexual. Dificuldade de evitar situações de revitimização. Então, a própria Joyce Meyer fala muito sobre isso, né? São pessoas que tendem a ter um olhar muito de autopiedade, né? Como se o mundo todo tivesse contra elas. A pequena situação que acontece já é uma tempestade no copo d'água. Porque existem, na verdade, tudo isso é algo que está na raiz, né? Que precisa ser tratada. Então, tem a ver aí com consequência de um abuso sexual. Aversão ou mania por sexo, eu já falei, né? A hipersexualização ou a hipo, que a hipo é a aversão, a hiper é a mania. Disfunções sexuais, inclusive eu já falei de algumas, né? Então são pessoas que podem ter aí, sei lá, uma ejaculação precoce, como eu já falei, né, do caso do casal aí que pelo fato do marido ter se envolvido com pornografia, ele começou a ter um desempenho bem ruim no casamento e muito desses problemas aconteciam por questão de não conseguir mais ter o mesmo desempenho e ter ejaculação precoce, né, disfunção sexual aí relacionada a isso, não estava conseguindo satisfazer a parceira mais como estava antes, por quê? Por conta do uso da pornografia, né, que é uma forma de abuso sexual sem contato físico. Ideação suicida, ou seja, sentimento de suicídio, isso também está ligado à depressão, mas a gente quis abrir aqui porque de fato acontece. Então, um terço das meninas que foram abusadas pelo pai tentam suicídio em consequência do abuso. Então, tem até pessoas que sofreram abuso e se esqueceram e vão parar dentro dos consultórios mesmo porque elas sentem, elas têm esse sentimento de morrer, de se matar, sabe, de se suicidar. E não sabem por quê, quando vão descobrir na raiz, é justamente uma consequência do abuso sexual. Então, nesse tema, é isso, é por aqui que a gente fica. Eu espero que você tenha aprendido, absorvido, anotado, acompanhado aí com o seu material. E eu sei que é um tema pesado, mas é necessário a gente falar sobre isso para estarmos antenados, para estarmos com esse conhecimento, até porque a palavra diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente sabe com o que a gente está lidando. Né? A palavra, inclusive, fala lá em Marcos 11:23 a respeito de uma atitude importante no Filho de Deus, que quando a gente vê um monte, a gente precisa declarar para o monte. Né? Ele diz aqui, ó, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Às vezes a gente olha, né, para essas consequências e pensa, poxa, parece um monte de problemas, um monte de... Tem pessoas que têm, assim como eu tive, né, mais de uma dessas consequências na vida pessoal, na vida emocional. E assim, é um monte que você precisa declarar a palavra sobre ele, sabe? E em fé mesmo, a gente não pode negar que um monte não está ali. Fé não nega fatos. Então aqui em Marcos a gente vê uma atitude de fé, né? Tem de fé em Deus. Então a fé ela não nega que o monte está lá. Ela considera que o monte está
e ela declara a palavra para o monte. Então é muito importante a gente saber a diferença entre declarar a palavra para o monte e declarar para os outros sobre o monte. Porque tem gente que é assim, né? Poxa, olha, eu estou passando por isso na minha vida, olha por mim, e fica aquela pessoa, né? 6 horas, pedindo, ó, vocês oram por mim, ora por mim, ora por mim. Sendo que muitas das vezes falta, muitas das vezes, uma atitude nossa mesmo, de pegar a palavra de Deus e declarar, sabe? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso pode estar acontecendo comigo, mas melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus torna novo a todas as coisas. Sabe? De pegar mesmo versículos, eu fazia isso para colocar na parede do quarto e declarar diariamente, como se você estivesse tomando um remédio. A gente tem, né, o medicamento de Deus que foi passado aí desde o início desse curso, e você já pode estar fazendo isso já, declarando a palavra sobre esse monte, sobre essas consequências. De repente pode ter algumas delas aqui por ter vivenciado o abuso e falar, olha, a depressão, seus dias estão contados, a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, óleo de alegria está sobre mim, como diz lá em Isaías. Sabe? Você pode pegar Isaías 61 falando sobre que Deus ele vai trocar o seu pranto por riso, sabe? Suas vestes de tristeza por vestes de louvor. Óleo de alegria lá e falado sobre isso. Pegue aqueles versículos, declare sobre esse problema, sobre esse monte, sabe, gente? Porque é muito melhor você declarar a palavra sobre o monte do que contar sobre esse monte para a vida de outras pessoas. E isso virá, muitas das vezes, um bichinho, um troféu para você, sabe? Um bichinho de estimação. Então chega de ter troféus ruins como esses na sua prateleira, se esse for o seu caso. Chegou o momento de você pegar a palavra e jogar esses troféus fora, sabe? E às vezes leva tempo mesmo para poder lavar, assim como um copo, né? Ele tá cheio de areia, você bota a água representa a palavra, você vai colocando, colocando até que um momento a areia toda vai sair, o copo vai ficar completamente limpo. Então, muitas das vezes, esses processos, principalmente emocionais, são processos, existem curas que são instantaneamente, né? Tem consequências aqui que infelizmente não vão sair por uma imposição de mãos, sabe? Você chegar e pedir, pastor, ora aqui por mim. Eu tô com depressão, eu tô passando, sei lá, por sentimentos suicidas, ou disfunções sexuais, ou distúrbio de sono, e eu preciso da minha cura. Muitas das vezes isso não vai sair com a imposição de mãos, né? E por que às vezes a gente se pergunta tanto, né? Meu Deus, por quê? Por que que não sai logo de uma vez? Por que que eu tenho que passar pelo processo da cura? Porque é um processo. É assim como uma ferida, gente. Existe um processo de cicatrização. E a gente vai falar sobre isso bastante no nosso módulo bônus, que é o Cicatrizando Feridas. Então, eu só quero dar uma pincelada aqui para você que é possível, sim, isso cicatrizar. E essa cicatriz, que é o que acontece com qualquer cicatriz do nosso corpo, ela não doer mais essa ferida, sabe? Ela virar literalmente uma cicatriz. Você tocar e você mostrar para os outros e dizer, olha, eu venci essa batalha, sabe? Eu passei por isso, quase me matou, mas eu venci, sabe? E hoje eu estou tendo a oportunidade de mostrar as minhas cicatrizes para você e dizer para você que é possível. Então fica aqui com a gente porque vai ser uma bênção. Vou continuar com você aqui até o fim desse curso. Valeu!